Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, seja bem-vindo a esse vídeo onde vamos demonstrar como funciona a nossa planilha industrial para cálculo de custos de produção de picolés. Bem pessoal, na nossa primeira aba aqui da planilha, quando você abre, você tem uma explicação detalhada de como ela funciona, tá certo? Aqui você tem uma explicação de cada aba que você encontra aqui embaixo, né, de cada uma das abas das planilhas. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida que você não entender nesse vídeo, você pode vir aqui ler também, ver como ela funciona, tá ok? Então, a segunda aba aqui é a aba de custos fixos. O que é que você vai informar aqui? Quantos picolés sua máquina produz por hora, tá ok? Quantas horas diárias sua máquina funciona, ou seja, em média, quantas horas por dia você trabalha, tá certo? E se você não tem necessariamente, digamos assim, não é todo dia que eu trabalho 8 horas, hoje eu trabalho 4, produzo, amanhã eu trabalho 8, amanhã eu trabalho 2, no outro dia eu trabalho 2, né? Então você soma as horas semanais e divide pela quantidade de dias que você trabalha, tá certo? Então a gente colocou aqui 8, né? Mas seria uma média, né? Quantos dias de fabricação cola no mês? Então você trabalha de segunda a sexta, durante a semana, ou trabalha de segunda a sábado, fabricando, né? No caso aqui é a fabricação, tá? E quantos ml tem a cavidade das suas formas, tá? Então tem forma de 63, tem forma de 67, né? Essa informação é bem importante para depois a gente calcular custos. Qual é o total de cavidades das suas formas, com quantidade total de cavidades? Aqui tem até uma explicação já para responder essa pergunta. Multiplique o número de formas pela quantidade de cavidades. Por exemplo, se você tem 6 formas de 28 cavidades, 6 multiplicado por 28 igual a 168 cavidades, né? E assim vai, né? Então, gastos com aluguel de imóveis e equipamentos. Quanto você gasta hoje de aluguel para alugar a máquina, para alugar os seus imóveis, aluguel da sala, aluguel enfim, né? O que você tiver de gastos com aluguel, gastos com impostos municipais, estadual, federal, prolabore, que você tem que imaginar, se você fosse um funcionário, quanto você gostaria de ganhar, tá? Você é o dono do negócio, quanto você quer receber de salário, tá? Aqui é além do seu lucro, tá? A depreciação de máquinas, qual é o valor da depreciação que você tem, tá? Aqui tem uma explicação, se você não souber como funciona, tá? As máquinas normalmente elas têm uma depreciação de 10 anos, tá ok? Para máquina de sorvete, máquina de picolé, tem uma depreciação de 10 anos, tá? E aí ele ensina aqui a fazer a conta, tá? É só você dar a explicação aqui que mostra como você vai fazer essa conta da depreciação. Gastos com álcool, gastos com gasolina, se você vende com moto, com motoboy, né? Você tem gastos com gasolina, gastos com energia elétrica, gastos com funcionários e outros gastos mensais, tá? Tudo preenchido nessa planilha. Aqui no nosso exemplo nós temos um custo de R$ 7.200 de custos fixos diretos, tá ok? Então, o seu Prolabore entra nos seus custos fixos, tá certo? Aí vamos aqui, uma terceira aba, matérias-primas, tá? Aqui você vai estar cadastrando tudo que você tem no estoque, tá certo? Tudo, e aí aqui ele vai somar tudo que tiver nessa coluna aqui, ó. Então bem importante que você coloque a quantidade unitária, tá? Por exemplo, vamos supor, vou dar exemplo aqui da nossa caixa de palito de 100.000 unidades, tá? Quantidade unitária 100.000, quanto que custa cada um para nós? A caixa ela custa R$195, tá? Mas se você pagou mais, digamos que você tenha pagado 300, e aí já vai mudar o custo das matérias-primas aqui, porque já vai aumentar um pouco o teu custo aqui, tá ok? E se tiver outros custos de matéria-prima que você vai colocando aqui embaixo, tá? Vai adicionando novas linhas. Próxima aba, fórmula do picolé. Aqui nós temos as duas fórmulas básicas, a base de leite e a base de água, tá certo? Então você vem aqui e insere quantos picolés você quer fazer
e automaticamente ele diz quanto você vai precisar colocar na receita, tá ok? Mas você pode argumentar comigo que de repente essa não é a sua receita, que você não coloca essa quantidade aqui, por exemplo, sei lá, vamos supor que você para fazer 100 picolés, se for fazer 100 picolés, você não, até vou arredondar para um número aqui, essa receita padrão faz 92 picolés, 91 se eu não me engano, aproximadamente 91 picolés. Mas aí você argumenta assim, não, mas aqui aqui na nossa empresa a gente faz outra receita, a gente usa outra, não tem problema, você vem aqui, você altera aqui, tá ok? E aí ele já altera todo o cálculo, usa 5 litros de leite, não uso 3, então só altera aqui, tá? Precisa adicionar alguma coisa, vem aqui, insere uma nova linha a partir daqui, ó, insere uma linha inteira, preenche os dados, tá ok? E aí só copia a fórmula da linha de cima, dessa maneira aqui, ó. Seleciona, arrasta para baixo e aí você vai você tem as fórmulas prontas já aqui, tá ok? E aí é só você colocando o que você quiser, tá? E aí vamos só ver aqui, pessoal, só altera no final de 2 para 1 aqui se você inserir uma linha nova, tá ok? E automaticamente você já tem, e aqui você tem uma constante, tá? Veja uma constante 91,04. Aqui você não precisa alterar, tá certo? Vou dar Ctrl Z aqui e vou desfazer a alteração, tá? Você pode tá inserindo então aqui novos itens, tá certo? Então aqui você tem o picolé à base de água, que segue o mesmo padrão, e aqui você tem uma tabela de transformação de pesos e medidas para se você não tiver uma balança de precisão, tá ok? Todos os itens aqui como você pode estar fazendo a conversão. Aqui você tem o seu custo das receitas, tá ok? Então é com base naquilo que você informou anteriormente, tá? Então, aliás, desculpa, não é com base naquilo que você informou anteriormente, aqui é com base na nossa receita, tá ok? Então assim, se a sua base de receita não vai aqueles 3 litros de leite que eu falei, vai 5, você vem e altera aqui, tá? Então, lógico, você vai alterar praticamente tudo aqui, tá certo? Daqui que alguma alteração indevida ele vai mexer em todo o cálculo, tá? Aliás, ele mexe em toda a planilha. Então é muita atenção quando você for alterar aqui, tá ok? Então nossa próxima aba é cálculo de preço de venda, tá ok? E aqui você tem duas coisas, o seu custo fixo, que ele traz lá da nossa aba de custos fixos que nós colocamos, então alterando lá ele já altera aqui, as horas produtivas por mês que você colocou lá, seu custo fixo por hora, sua produção por hora, seu teu custo fixo unitário, ou seja, quanto você tem de custo fixo por cada unidade do picolé que você vende, qual é o seu custo variável, que é o custo das suas receitas, e então você chega a um custo unitário total aqui de 30 centavos. Quanto você quer de margem de lucro? É só aqui que você vem e altera. Por exemplo, você quer 90% de lucro, você coloca aqui. Aqui embaixo ele mostra para você dois preços de venda, com markup e sem markup. Markup, pessoal, é a fórmula do Sebrae, é o que a gente sugere você utilizar, porque é o markup que o Sebrae recomenda, tá certo? Então considere sempre você colocar o markup. Se você coloca 99% do preço de venda, então pessoal, se você considera 99% de lucro, por exemplo, pelo Sebrae, você vai a R$30 no markup, tá? E não 60 centavos. Utilize o markup, pessoal. Utilize sempre o markup, porque é uma fórmula do Sebrae e a maioria dos negócios quebram porque não consideram as dicas que o Sebrae dá, tá ok? Por exemplo, se você colocar um 100% de lucro aqui, ó, você vai ter um erro, porque você não tem como você ter um lucro de 100%.
100% de acordo com o Sebrae você não pode ter, porque agora 99,9999 também dá um valor aqui absurdo, veja só. Ela praticamente aqui arredondou para 99 para 100%, mas olha só, tá certo? Então vou dar Ctrl Z, vou desfazer as alterações aqui, tá ok? Vou até voltar aqui para 80%. Então utilize sempre o markup, mas se você não quiser considerar o markup, está aqui embaixo o seu lucro. E aí aqui você pode colocar 200%, tá? Ele vai calcular tranquilamente. Então recomendo, utilize o markup, tá ok? Então, tanto para base de água como para base de leite aqui os cálculos. Nossa próxima aba é planejamento de produção, tá? Segue o mesmo esquema aqui, informa o número de picolés a fazer, tá? E automaticamente ele calcula todos os teus custos, tá? Quanto vai te custar para fabricar isso e quanto tempo você vai precisar para fabricar isso. Com base naquilo que já informou antes, ele calcula teus custos e já faz uma estimativa de vendas aqui, tá? Você tem um custo total, com base naquele preço de venda que você calculou antes, você vai ter esse lucro aqui, ó, para base de leite, ou esse lucro aqui para base de água. Vamos alterar aqui para você ver, vamos colocar 50% de lucro, por exemplo. Você volta aqui, você nota que já alterou os nossos resultados, tá? Então é bem interessante aqui, você coloca, sei lá, 90% de lucro, volta aqui e aqui você tem o seu valor já atualizado, tá certo? Então ele mostra aqui tanto para base de leite como para base de água, qual é o planejamento que você vai ter que fazer, quanto de repente você vai, então imagine uma situação, você vai chegar, olha, essa semana eu vou fazer 20 mil picolés. Então você chega aqui, joga o número de picolés que você precisa, aqui, esse número aqui em cima, e automaticamente ele te diz quanto de matéria-prima você vai precisar, tá? Você vai precisar comprar R$3.290 de matéria-prima se for a base de leite, ou R$2.524. Então, por exemplo, ele ia te mostrar aqui que você ia precisar R$395 de custo de açúcar, né? 197 quilos de açúcar, tá? Claro, com base naqueles itens que a gente passou anteriormente lá na fórmula do picolé, tá? Com base nisso aqui, certo? Então, por isso que eu falei lá no vídeo anteriormente no vídeo, qualquer alteração que você fizer vai mexer em todo o cálculo, E aí aqui você tem mais um controlezinho chamado saída de materiais, que aqui você pode estar controlando quem tira matérias-primas do seu estoque, tá? O que o funcionário está fazendo, né? Para você ter um controle, dia, hora, o que você pegou, né? Quanto pegou e quem foi que pegou, se foi você, se foi um funcionário. De repente, se você tem um ou dois funcionários, é bom você ter esse controle aqui. Ou mesmo se você trabalha sozinho, é bom você ter esse controle para saber quando foi que você pegou, né? Para saber se de repente você não está tendo muito gasto a mais do que você deveria, se você não está desperdiçando matéria-prima. Porque quando esses cálculos não fecham aqui, ó, na forma do picolé, quando falta muito ou quando sobra, claro que de repente sobrar 1 ou 2 quilos, às vezes numa produção de 20 mil picolés não é nada. Ou 1 ou 2 quilos até é muito, claro, mas tipo, quando falta 100 gramas, 50 gramas, pode acontecer. Existe uma tolerância de desperdício, né, que a gente pode tolerar no negócio, mas essa tolerância não pode ser muito, porque senão você vai estar aumentando os seus prejuízos, tá? Diminui muito o seu lucro e de repente você está dando prejuízo no negócio, tá certo? Então aqui está o seu controle de saída de estoque, tá bom? Isso chama saída de materiais. Aqui você tem mais uma aba de compras para você estar sempre informando aqui, você pode estar registrando sempre que você faz compra de matéria-prima, tá? Para você ter um controle daquilo que você já comprou, tá certo? Aqui está o total de compras que você já gastou. A gente sempre lança um registro como teste, você pode estar colocando novos aqui, você pode estar alterando isso, tá? Serve apenas como teste para você ver. Você desce, ó, você percebe que aqui em cima esse campo fica estático, fica congelado. O mesmo vale aqui para o planejamento de produção. Desculpa, não é esse.
Tem outros campos aqui que você... fórmula do picolé, ó, tá? Ele não mexe, a primeira linha fica estática, tá? Então, você tem controle de compras e aqui um controle de vendas, tá ok? Controle de vendas, tudo que você está vendendo, tá bem importante, ó. Perceba só, eu vou colocar aqui fazer um lançamento de teste, dia 3, note que ele já ficou azul. Então eu coloquei o lançamento para o dia 3, por exemplo, 3 de janeiro, né? Você coloca a data que você quiser, quantos você vendeu, digamos, e quantas unidades e qual foi o valor que você vendeu, tá? Vamos supor que seja R$390, ó. Ele já lançou aqui um total de vendas de 220. Se você vai descendo, você vai ter esse valor aqui em cima congelado, tá? Agora, a grande novidade dessa versão da planilha são os gráficos. Olha só, aqui embaixo tem uma aba gráfico de vendas. Então perceba que essa linha aqui, se você vem aqui e altera, vamos supor que eu tenha vendido 120, né? É só para te dar um exemplo, olha só, ele já mostrou. Então essa linha aqui, sempre que você fizer um lançamento aqui, ó, imediatamente aqui embaixo, olha, vai pintar de azul, ele vai pintar de uma cor, ó, perceba. E aí você vem aqui e coloca o valor que você vendeu e você, só vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Ó, já vendeu R$1.100 e aqui vai no gráfico aqui, ó, já tá o desenho da linha aqui, tá? Vou desfazer, que é para não dar problema depois. Bom, seguindo então, desculpa, a gente estava aqui em gráfico de venda. Perceba que o próprio gráfico já atualizou aqui, tá? O próprio gráfico já atualizou e ele vai te dar uma ideia de quanto você está vendendo. Você vai poder analisar esse gráfico, tá? E mesmo que você não queira analisar o gráfico, você já tem um total de vendas, você tem um controle de quanto você está vendendo diariamente aqui. Próxima aba, livro caixa. Eu diria que é uma das mais importantes, tá? E aqui você vai receber a planilha com um caixa inicial, que você vai alterar, você vai colocar quanto você está dando de entrada no caixa inicial, você altera aqui somente outras entradas nessa primeira, e aí dia a dia você vai colocando os seus lançamentos, e aqui ele mostra quanto dinheiro você tem em caixa. Você insere o valor das vendas no dia, o valor das comissões que você pagou para vendedores na rua, ou enfim, para, não sei, atacadista, não sei como é que funciona na sua região, né? Normalmente aqui na nossa região é os vendedores de carrinho, né? Que ganham uma certa comissão por vender no dia. Aqui você tem as outras saídas, de repente compras que você fez, né? De matérias-primas, ou de repente algum outro gasto com a sua loja, com a sua fábrica. E aqui as outras entradas, né? Contas a receber, algum outro valor que entrou, você já vai colocar aqui. E automaticamente aqui ele mostra o saldo do dia, o quanto você ganhou, e aqui em cima você tem o dinheiro em caixa no momento. Se você vai descer, ele vai estar congelado essa linha. Vamos ver um exemplo funcionando? Eu só digito, por exemplo, aqui, dia 2. Ele já preencheu para mim a linha em azul. Quanto eu vendi no dia 2? Aí eu vendi R$180. Quanto eu paguei de comissão? Não sei, vamos colocar um valor aqui a R$30. Tive saída no dia? Só tive alguns gastos aqui. Eu tive outras entradas, R$30. E aí meu saldo no dia é 160 e eu já tenho dinheiro em caixa de 207. Nessa abinha aqui ao lado, eu tenho justamente um gráfico desse livro caixa. E perceba que aqui ele mostra em azul o valor das vendas, em vermelho o valor das comissões, que inclusive em cinza ele está mostrando o valor de outras saídas, tá? E outras entradas em amarelo, e aí aqui o saldo do dia aqui em cima, ok? Então pessoal, esse é o funcionamento da planilha. Vou dar um Ctrl Z aqui para não perdermos as nossas alterações. Você vai ver que ele já vai desfazer as alterações aqui no livro caixa, ó. As comissões que aparentemente não estavam aparecendo é porque provavelmente uma linha estava sobre a outra aqui, né? Mas você veja que não é uma falha da planilha, porque os valores estavam parecidos, tá? Tá certo?
Então, pessoal, essa é a planilha industrial de planejamento de produção, de custos, enfim, uma planilha que eu diria que é essencial para quem trabalha com produção de picolés, tá? Mesmo que você tenha uma fábrica que você produza sorvetes, você pode estar utilizando essa planilha como livro caixa, como controle de estoque, como muitas outras coisas, tá? O preço é um preço que cabe no seu bolso, é um preço que vale muito a pena você pagar, tá ok? Se você ainda não adquiriu a planilha, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você adquirir, tá certo? E se você já adquiriu, então aqui tá para você um tutorial exatamente de como funciona, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.